Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vejam só, conforme a gente tinha combinado em sala de aula, estou gravando aqui um vídeo sobre a Guerra do Paraguai, que é um complemento do nosso estudo da unidade do Segundo Reinado. Eu vou postar esse vídeo e uma atividade lá na nossa plataforma Plural, tá pessoal? Façam um bom proveito. Bom pessoal, a Guerra do Paraguai ela se estendeu dos anos de 1864 até 1870 e ela foi provocada pelo ditador Solano Lopes, que tinha montado um grande exército naquela época, né, uma força armada poderosa e tinha pretensões imperialistas e precisava também resolver problemas geopolíticos para o Paraguai na época. Bom, pessoal, o Paraguai não tem acesso ao mar, então Solano Lopes precisava ter o controle absoluto sobre os rios da Bacia do Prata, fazendo com que o Paraguai tivesse acesso ao mar pelas vias fluviais, tá, pessoal? Em 1864, ele invade várias regiões aqui do sul de Mato Grosso e também do Rio Grande do Sul. Em resposta, Dom Pedro II declara guerra contra o Paraguai. Essa guerra foi a guerra mais sangrenta, na história da América Latina, tá, pessoal? Bom, então, sem mais demora, vamos para os nossos conteúdos. Façam um bom estudo, tá, gente? Bom, pessoal, dando início aí a nossa aula sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado da América do Sul. Ela teve início em 13 de dezembro de 1864 e terminou somente com a morte do ditador paraguaio Solano Lopes em 1º de março de 1870. O país mobilizou quase toda a sua população para a guerra, onde enfrentou o exército da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Uruguai e Argentina. A luta estendeu-se por anos, apesar da superioridade econômica e demográfica dos países aliados. O conflito teve consequências que ainda não foram superadas pelo Paraguai. Além de perder parte de seu território, o país teve sua infraestrutura destruída e viu o extermínio de quase totalidade da sua população. Ainda hoje, o país encontra-se atrasado em relação ao desenvolvimento de seus vizinhos. Em maio de 1864, o Brasil envia representante ao Uruguai, que vivia uma guerra civil, para discutir as ameaças sofridas por cidadãos brasileiros em território uruguaio. Os brasileiros que tinham fazendas no interior reclamavam que sofriam assaltos violentos. Em 18 de junho daquele mesmo ano, enviados do Brasil, Argentina e Inglaterra se reúnem para mediar o fim da guerra civil no Uruguai, com representantes tanto do governo oficial de Atanásio Aguirre, quanto do chefe da rebelião Venâncio Flores. No entanto, não houve acordo e a guerra civil continuou. Após deliberações com o Conselho de Guerra, o governo brasileiro ameaça intervir militarmente no Uruguai em agosto de 1864, caso o governo não puna os responsáveis pela violência contra brasileiros no país. Em nota enviada a diplomatas brasileiros, o governo do Paraguai protesta contra qualquer invasão do território do Uruguai. Tendo como justificativo os eventos históricos recentes, o governo do Uruguai rompe relações diplomáticas com o Brasil em 30 de agosto de 1864. Em contrapartida, o governo brasileiro decide invadir o Uruguai em 12 de outubro daquele mesmo ano. A resposta de Solano Lopes à posição brasileira no conflito veio um mês depois, com a apreensão do vapor brasileiro Marquês de Olinda, no Rio Paraguai. E em 13 de dezembro, o líder paraguaio declara guerra ao Brasil. Solano Lopes, iniciando as operações de guerra, ordena a seu exército o ataque ao Forte Coimbra nos dias 27 e 28 de dezembro de 1864. No mês seguinte, o Brasil sofre a invasão das forças paraguaias às cidades de Corumbá, Miranda e Dourados, todas essas regiões localizadas hoje em Mato Grosso do Sul. Dom Pedro II dá início aos preparativos de guerra, assinando 2 decretos reais. O primeiro deles, o decreto número 3.371,
de 7 de janeiro de 1865, cria o Corpo de Voluntários da Pátria. São prometidas recompensas para quem se voluntariar à luta. O segundo decreto, assinado em 21 de janeiro de 1865, com o número 3.383, convoca a Guarda Nacional para se juntar ao Exército. Era composta por cerca de 440 mil homens, mas pouco mais de 40 mil participaram do combate. Na época, o alistamento na Guarda tinha a função de mostrar status social. Como resultado de acordos diplomáticos realizados em 1º de maio de 1865, foi oficializada a assinatura do Tratado da Tríplice Aliança por Brasil, Argentina e Uruguai, para fazer frente ao imperialismo de Solano Lopes. Continuando seu esforço de guerra, o ditador Solano Lopes ordena ao exército paraguaio a invasão ao Rio Grande do Sul, ocupando a região de Uruguaiana, em junho de 1865. As forças paraguaias nessa região foram rendidas em 18 de agosto, após 3 meses de intensas batalhas. Em 11 de junho de 1865, ocorreu a maior batalha naval da Guerra do Paraguai, a Batalha do Riachuelo, em que a Marinha Paraguaia foi derrotada pelas forças aliadas sob o comando do almirante Barroso. A vitória foi alcançada graças à coragem e à iniciativa de Barroso, que, após sair da armadilha montada pelos paraguaios nas proximidades da foz do Riachuelo, com canhões e tropas na margem do rio e navios e chatas artilhadas, retornou ao local e empregou a fragata Amazonas. Ou seja, pessoal, o almirante Barroso retornou ao local e empregou a fragata Amazonas, sua capitânia, para abalroar e destruir navios inimigos. A esquadra paraguaia foi praticamente aniquilada, tá, pessoal? Essa foi a mais importante batalha naval, registrada na história aqui da América do Sul, tá, pessoal? No ano seguinte, em 16 de abril de 1866, o exército aliado na Argentina cruza o rio Paraná e invade o Paraguai, onde inicia a marcha rumo à fortaleza de Humaitá. No entanto, forças paraguaias cercaram os aliados na região do Tuiuti, onde ocorreu a mais sangrenta luta dessa guerra, que ficou conhecida como a Batalha do Tuiuti. O exército paraguaio atacou os soldados da Tríplice Aliança que seguiam para Humaitá. Chegar de surpresa representou uma grande vantagem para os paraguaios no momento inicial do conflito. Contudo, contando com a brilhante atuação do general Osório e de Emílio Mallet, o exército aliado conseguiu reverter o cenário do conflito, infligindo grande derrota às forças de Solano Lopes. Em 22 de setembro de 1866, o exército da Tríplice Aliança ataca a fortaleza de Curupaiti, mas é derrotado pelos paraguaios. Essa foi considerada a maior derrota dos aliados. Em abril e maio de 1967, tropas aliadas invadem o Paraguai rumo à Fazenda Laguna, mas são atacadas pelos paraguaios e obrigadas a recuar. Esse episódio é conhecido como a Retirada da Laguna. Em resposta à ofensiva de Solano Lopes em Laguna, em julho de 1867, tropas brasileiras partem em direção a Humaitá para atacar a fortaleza. Em agosto, a esquadra do governo imperial segue pelo rio Paraguai e ultrapassa a fortaleza de Curupaiti, mas não tenta passar por Humaitá. Permanece 6 meses entre as duas fortalezas e, apesar de bombardeá-las, não consegue destruí-las. Pressionados pelas forças aliadas, em 3 de março de 1868, Solano Lopes deixa a fortaleza de Humaitá e arma quartel-general em São Fernando, distante cerca de 10 quilômetros. Finalmente, em 25 de julho de 1868, o exército aliado toma posse da fortaleza de Humaitá. Dá-se então, pessoal, o início da fase vitoriosa da campanha dos aliados no teatro de operações no Paraguai. Em dezembro de 1868, os paraguaios são derrotados nas batalhas de Itororó, Avaí e Lomas Valentinas.
no que ficou conhecido por Dezembrada. Logo em seguida, em 1º de janeiro de 1869, tropas brasileiras invadem e assumem o controle da capital, Assunção. Já caminhando para o final da guerra, em 16 de agosto de 1869, aconteceu a terrível Batalha de Acosta Nu, em que 20.000 soldados da Tríplice Aliança enfrentaram e venceram as tropas formadas por 6.000 paraguaios, em sua maioria idosos e crianças. Isso ocorreu devido à incoerência do ditador Solano Lopes, que se negou à rendição, já que suas forças principais já estavam totalmente destruídas, colocando em estado de vulnerabilidade idosos e crianças paraguaias. Isso foi muito lamentável, não é, pessoal? Finalmente, em 1º de março de 1870, Solano Lopes é morto em Cerro Corá. O líder paraguaio foi ferido com um golpe de lança pelo brasileiro José Francisco Lacerda, conhecido como Chico Diabo, e foi atingido por um tiro de fuzil. A morte de Lopes encerra a sangrenta Guerra do Paraguai. Bom, pessoal, então esse foi o resumo da Guerra do Paraguai. Bom, pessoal, eu gostaria de fazer um comentário sobre a terrível Batalha de Acosta Nu e também, né, as narrativas históricas que são presentes na nossa historiografia. De maneira generalizada, né, esse episódio da Batalha de Acosta Nu é retratado de forma muito negativa para nós brasileiros. Bom, o esforço presente, né, nessas narrativas, o discurso presente nessas narrativas é de que o Brasil cometeu crimes de guerra, né, ou seja, não foi ético em campo de batalha. Pessoal, realmente lutar contra crianças, né, e idosos foi assim uma coisa deplorável. Mas uma coisa que nós devemos pontuar, né, e isso é muito importante, é que o Solano Lopes já estava com todo o seu exército totalmente destruído. O Paraguai estava literalmente destruído. Ora, então qual seria a postura, né, de um grande líder, né, de uma nação? Primeiro, permanecer no campo de batalha. E não aconteceu isso, tá, pessoal? O Solano Lopes, né, junto com a sua família, estava fugindo e deixando como escudo por onde ele passava crianças e idosos, né? Bom, e isso não é retratado desta forma nos nossos livros didáticos. Bom, uma outra questão também é que Solano Lopes não foi correto, já que ele deveria ter assumido a derrota e se entregado às forças da Tríplice Aliança, tá, pessoal? É incrível isso, não é, gente? Mas é assim que a história do Paraguai é retratada em nossa historiografia. Parece, né, gente, que existe um ranço sempre que os historiadores, né, se referem, não todos, tá, pessoal? Existem historiadores muito bons, inclusive eu indico aí a obra, o livro, né, do Doratioto sobre a Guerra do Paraguai. Ele tem uma aproximação maior com a realidade dos fatos, tá, pessoal? Então essa questão, né, desse ranço da nossa historiografia, ela me parece assim que ela revela, né, uma espécie de síndrome de cachorro vira-lata, né, com todo respeito aos cachorros vira-latas, quando se trata dos nossos feitos, né, dos nossos antepassados. Eu trabalho nesse sentido de recuperar a nossa história. É assim que eu conduzo as minhas aulas nas salas de aula, meus alunos me conhecem bem, tá, pessoal? Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado desses conteúdos sobre a Guerra do Paraguai. E se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando seu like e comentário para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Bom, pessoal, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um cordial abraço do professor Silvânio Barcelos e até breve!